Olá, sou a professora Mônica e trouxe para vocês a correção da primeira avaliação trimestral de língua portuguesa dos anos iniciais. Então vamos lá? Questão 1. Leia o texto abaixo. Aí vocês vão fazer a leitura do texto e após feita a leitura do texto, vocês vão marcar uma dessas alternativas aqui de acordo com a leitura do texto. Este texto serve para dar um recado, ensinar uma receita, informar sobre uma pesquisa ou instruir sobre uma brincadeira. De acordo com a leitura do texto, a correta é informar sobre uma pesquisa. Questão 2. Leia o texto abaixo. Quero carinho. Novamente, vocês farão a leitura desse texto e, após a leitura do texto, vão responder a seguinte pergunta: qual é a personagem principal dessa história? Amaury, Dudu, Isis ou Mina? De acordo com a leitura do texto, podemos responder que a correta é Amaury. Questão 3. Leia o texto abaixo. Aí nós temos um pequeno texto, alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo, sem ser semeado. Nesse texto, as palavras que rimam são alecrim e dourado, campo e semeado, sem e ser, semeado e dourado. Podemos responder que a correta é semeado e dourado. Questão 4. Leia o texto abaixo. Aí nós temos uma tirinha, aí vocês vão fazer a leitura dessa tirinha. Nesse texto, o menino chamou Estopa de volta. Por quê? Não queria ficar sozinho? Não sabia amarrar o tênis? Precisava de ajuda para se levantar? Prendeu o dedo no laço do cadarço? De acordo com a leitura do texto, nós podemos perceber que a correta é: ele não sabia amarrar o tênis. Questão 5. Leia o texto abaixo. Aí nós temos o texto Chapeuzinho Vermelho e os Três Porquinhos. Vocês farão a leitura do texto e, em seguida, esse texto é um conto, um poema, uma fábula ou uma notícia. De acordo com a leitura do texto, a correta é um conto. Questão 6. Leia o texto abaixo. O macaquinho mandão. Da mesma forma, vocês farão a leitura desse texto e, em seguida, passamos para a pergunta: qual é a personagem principal dessa história? A girafa, o caco, o elefante, Verusca? Podemos perceber pela leitura do texto que a resposta correta é caco. Questão 7. Leia o texto abaixo. Aí nós temos um pequeno texto. Se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar com pedrinhas de brilhantes para o meu amor passar. Nesse texto, as palavras que rimam são ladrilhar, passar, meu e amor, pedrinhas brilhantes, rua, pedrinhas. Após a leitura do texto, podemos perceber que as palavras que rimam são ladrilhar e passar. Questão 8. Leia o texto abaixo. Nesse texto, o menino coloca o brinquedo na cabeça para brincar de outra forma, debochar da menina, esconder o brinquedo ou fingir ser um anjo. Após a leitura, podemos perceber que ele estava fingir ser um anjo. Questão 9. Leia o texto abaixo. O catador de piolhos. Vocês vão ler esse texto assim que fizer a leitura do texto. Este texto é um conto, um poema, uma carta ou uma notícia. Este texto é um conto. Questão 10. Leia o texto abaixo. Medo de quê? De acordo com esse texto, quem tinha medo do escuro? O cachorro, o gato, o leão, o rato. A correta é o leão. Questão 11. Veja a figura abaixo. Qual é o nome dessa figura? Barata, camada, manada ou papada? De acordo com a figura, a correta é barata. Questão 12. Leia o texto abaixo. Nesse texto, a expressão full foi usada para indicar
a piscada de olhos do menino, a surpresa da menina quando o menino chegou, o grito da menina ao ver o menino sem os olhos, o som do sopro da menina. Pela leitura do texto, podemos perceber que a correta é o som do sopro da menina. Questão 13. Leia o texto abaixo. Pipoca. Temos o texto, vocês vão fazer a leitura do texto. Esse texto serve para anunciar a venda de um produto, convidar para um evento, ensinar a fazer um alimento, organizar os alimentos. De acordo com a leitura do texto, a correta é ensinar a fazer um alimento. Questão 14. Veja a figura abaixo. Qual o nome dessa figura? Cajado, casaco, galego, gazebo? Podemos perceber que é um casaco. Questão 15. Leia o texto abaixo. No último quadrinho, o homem se irrita porque está muito perto do gato, leva um susto ao ser empurrado pelo gato, perde seu lugar embaixo do ventilador, sente o mau cheiro do gato. De acordo com a leitura do texto, podemos perceber que a correta é essa aqui. Ele perde o seu lugar embaixo do ventilador. Questão 16. Leia o texto abaixo. A Joaninha e o vento. Após a leitura do texto, vem a seguinte pergunta. Quando acontece essa história? De madrugada, de manhã, de noite, de tarde? Então, podemos perceber pela leitura do texto que acontece de manhã. Questão 17. Veja a figura. Qual é o nome dessa figura? Banana, batata, panela ou pataca? É uma panela. Questão 18. Leia o texto abaixo. No segundo quadrinho, a expressão zupt indica a folha do livro passando, a ideia de uma das meninas, o grito de uma das meninas ou o som da luz se apagando. A correta é o som da luz se apagando. Questão 19. Leia o texto abaixo. Este texto é um bilhete, uma carta, uma instrução ou uma receita. Pela leitura do texto, podemos perceber que a correta é um bilhete. Questão 20. Veja a letra abaixo. É a letra T em maiúscula. Marque a alternativa onde aparece a letra que você viu escrita de outra forma. Então, podemos observar as alternativas aqui e a correta é essa. Questão 21. Leia o texto abaixo. A pulga Olga. No final desse texto, a pulga caiu na água fria, chegou até o gato, pulou até a pipoca, saiu do cachorro. De acordo com o texto, a correta é caiu na água fria. Questão 22. Marque a alternativa onde aparecem somente letras. Então, vamos observar as alternativas e a única que aparece somente letras é essa. Essa alternativa. Agradeço a todos pela presença e até a próxima. Beijos, pessoal!